Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Desabafo Corporativo de hoje. Estou novamente com Priscila Hertal e Rony para falar de cultura, um tema que eu amo, que é o jeitão das empresas funcionarem e pode ser a chave de sucesso ou a senha do fracasso, não é? Muito. Mas antes de chamar vocês, eu quero ler a parte da introdução do último e-book de vocês. Quer dizer, o e-book de cultura. Isso. É o último, mas amanhã vocês podem lançar outro, então. O sexto e-book. É do sexto e-book de cultura. Gente, o e-book da Orgânica é essa empresa que destrava inovação com transformação real. Faz toda a diferença. Você tem que ler ou 6 ou 7, não sei quando vão lançar o próximo. Mas vou ler aqui. Pessoas são o maior ativo de sucesso de uma organização. E, paradoxalmente, também podem ser sua maior fonte de fracasso. E eu adoro essa parte. O que define a potência real de uma empresa não é apenas a soma dos recursos, é o nível de interferência que existe entre eles. Quando as pessoas estão em uma cultura inadequada a elas, a interferência explode. Quando as pessoas estão em uma cultura alinhada a elas, a potência emerge. Pois bem, eu vivi isso na pele algumas vezes. Desde 2005, que foi meu primeiro projeto de cultura, eu entendi e coloco cultura como o tema central da minha prática de recursos humanos. Então, com vocês, o que é uma cultura potente? Não. Tem tempo, e vocês já conhecem, tempo. Rony, você já conhece Priscila, Exato. mas talvez não conheçam, então, por favor, se apresentem novamente. Vai lá. Posso apresentar? Bom, eu sou Rony Cunha Bueno, eu estou com a Priscila nessa jornada aqui do Orgânica há 12 anos, juntos, acelerando e transformando várias empresas. E antes a gente se conheceu na jornada da startup Netshoes. Americanas. A gente roubou a Priscila da Americanas. E estamos juntos aí há 17 anos. Muito tempo. Bom, eu sou a Priscila Hertal, prazer. Como o Rony falou, fundamos a Orgânica já há muitos anos e muitas histórias para contar, mas hoje tem muita coisa, mas hoje a gente vai focar em cultura, liderança, esse olhar, né, de atitude e estar no lugar certo, na empresa certa, que faz muita diferença. Com certeza. Muito bom. Cultura potente. Cultura potente, né? A gente tem uma fórmula aqui na Orgânica, aqui é uma homenagem à Priscila. Ela que criou o P? É uma soma, é aquela coisa que eu falei, tudo a gente começa informalmente, e aí vai pegando, aí a gente estrutura a metodologia e vai testando com os clientes e vai... Foram algumas coisas que a gente foi pegando, algumas coisas que a gente foi vendo também de mercado, né? Que é potência igual a recurso menos interferência, né? E pegamos essa verdade para nós e começamos a entender que o potencial de uma empresa é igual a recurso menos interferência. Recurso número 1, pessoas. Interferência número 1, pessoas. Sim. Né? E o trabalho de cultura, ele é muito rico nesse lugar, porque quando as pessoas pensam, né, e vou aumentar minha potência, qual a primeira coisa que elas falam? Vou fazer uma aula de inglês. Vou fazer uma pós. Eu vou fazer um curso. Vou aprender inteligência artificial. Tudo isso mexe o quê? No R. Né? Vou aumentar o meu recurso. E as pessoas... Tem muito valor e está super, né, super certa, mas é o primeiro ímpeto das pessoas. Só que tem uma subtração. Tem uma fórmula. Tem uma fórmula, né? Só que muitas vezes ela para olhar o quê? O I, as interferências dela. Que às vezes é rápido de resolver, às vezes é delegar uma coisa, né? E o I, muitas vezes, a gente não tem o costume de olhar o I. A mesma coisa com as empresas, né? A gente, muitas vezes, quando a gente quer aumentar a performance, a gente investe mais em marketing, a gente coloca mais gente para dentro, a gente faz investimentos em recursos dentro da empresa e gasta milhões desses recursos e não olha para o I, para o tal da interferência da empresa, que não seria tão custoso que todos os outros investimentos e poderia dar muita potência naquela empresa. Eu amo trabalhar na redução dessa entropia. Exato. Na redução dessas interferências, porque com muito pouco esforço, normalmente você elimina, dá uma aliviada. Exato. E os recursos se saltam, florescem. Usando a palavra da psicologia positiva, florescem. Exato. Então, o trabalho de cultura bem feito, né, bem estruturado, de verdade, bem honesto com a empresa, porque tem trabalhos que, né,
É mais para botar no PowerPoint, bonito, né? Que é né? bacana, tem seu valor também, tem mas seu valor, mas não muda, não muda. ajusta. Então, a gente tem uma crença na orgânica que o trabalho de cultura nasce sempre de um propósito, né? Ele não pode vir à deriva do tipo, vamos fazer um trabalho de cultura, mas, né, por qual motivo a gente quer esse trabalho de cultura? Assim, já tem na empresa, assim não tem? Então vamos fazer. Mas, né, então, a gente geralmente nasce com esse trabalho de cultura fazendo um trabalho de um elemento estratégico forte, do tipo, para onde vocês querem ir? O que vocês querem construir? A gente quer chegar nessa ambição como empresa. Pô, então se a gente quer chegar nessa ambição como empresa, que cultura que a gente vai promover e estabelecer aqui dentro para levar lá, né? Então, geralmente a gente faz um trabalho de mapeamento dessa cultura existente. Porque ela existe, às vezes tem pessoas que têm essa dúvida, né? Não tem nada Existe. escrito, não tem uma mandala, não tem uma missão, existe. mas está lá, muito forte, vivendo, mas não está escrito. A cultura existe uma cultura existente, uma cultura que inclusive foi moldada pelo comportamento da alta liderança, do founder e tudo mais. Exato. E muitas vezes o que a gente não tem é ela identificada. Exato. Com clareza. E isso é o primeiro passo. É o primeiro passo. Quer dizer, o segundo, né? Porque o primeiro passo tem uma discussão de propósito, de ambição. qual é o nosso papel nesse mundo. Nosso sonho, né? Nosso objetivo, nosso sonho. É isso aí. Isso, para depois falar, putz, então existe essa cultura. Que ela... Quando a gente faz esse trabalho, a gente quase que faz um pacto com quem está fazendo com essa autoliderança. Porque cada um está pensando numa coisa. Então, esse alinhamento, além da parte estratégica, ele também vai por esse lugar. Para onde a gente quer ir? Qual o pacto? O que a gente vai abrir mão? O que a gente não vai abrir mão? Então, não vou entrar aqui nos detalhes, mas tem muita pergunta que na última linha daquele dia, daquele trabalho, daquela imersão, eles estão mais com a mesma visão, estão mais unidos para poder mexer na cultura. Porque, às vezes, tem coisa que vai ter que mudar. E é doloroso. Sim. Né? Então, começa muito nesse lugar mesmo. E como é doloroso, né? Porque quando você faz um trabalho de cultura já indo para o final, ninguém é 100%. Então, eu vou ter que mudar um pedaço, a Priscila vai ter que mudar um pedaço dela, né? Todo mundo vai ter que mudar um pouco. Então, para eu mudar, eu preciso querer, desejar fazer parte desse novo momento, né, de celebrar isso. Então, a gente está falando do trabalho de cultura, né? Então, a gente faz esse trabalho, mapeia. E quando a gente traz esse mapa para a realidade, né, você já fez várias vezes, é muito curioso. Assim, tem coisas assim, incríveis que, às vezes, já teve fundador de empresa grande e falou assim, mentira, a gente não tem isso. Verdade. E eu olhando e falei, meu Deus. Segue a reunião, né? Meu Deus do céu. Aí seguiu a reunião. Passou um tempo e falou assim, para. Temos muito isso. E vem de mim. Ai, que bom! Foi legal. Que bom, foi a identificação. Mas demorou umas horas para sim. sabe? E não era uma coisa completamente ruim, entre aspas. Era inconformismo. Né? Não, então. E assim, é muito bom, porque nessa jornada, até aqui, né? Ainda tem mais, claro. Sim. Mas até aqui nessa jornada, o que vocês colocaram luz em algo que está lá, mas que ninguém olhou para isso. Exato. Intencionalmente. Quando a pessoa faz esse trabalho bem feito, com profundidade, além do super ganho inicial dessa discussão estratégica de ambição e de olhar qual é o nosso papel na sociedade, você identifica a cultura e você colocando luz em todas as interferências, você fala, caramba! Quanta oportunidade eu tenho. Isso. E aí, qual é o próximo passo? E aí, continua. Isso. Então, quando a gente coloca luz e fala assim, a gente, vamos pegar esse tema, né? A gente é inconformado, né? Que é o tema que foi negado, depois falou, não, realmente temos inconformado. Tem um lado luz do inconformismo. Né? É muito bom o inconformismo, porque o inconformismo traz inovação, traz melhoria contínua, traz um monte de coisa propositiva naquela cultura. Mas também traz... Né? Nunca ganha um reconhecimento, nunca tá bom. Não termina as coisas. As coisas nunca terminam. Tá aquela sensação de, putz, caramba, parece que ninguém é satisfeito. Dá uma sensação de ingratidão a quem trabalha. Né? Do tipo, poxa, é infinita o inconformismo dessa pessoa, eu nunca vou ter gratidão pelo meu trabalho. É o lado sombra do lado luz que também traz. Então, a gente tem que trazer o lado luz e sombra de todo esse trabalho. E olhar para onde a gente quer ir e entender o que a gente leva,
o que a gente vai trazer de novo e o que a gente vai, né, mitigar do lado sombra do que a gente está levando, que já está enraizado na gente. Não é fácil mudar. Então, por isso que às vezes a gente Sim. até fala que são poucas escolhas. Não adianta querer mudar todo o lado sombra, que na verdade, na realidade, não vai acontecer tão rápido. Então, vamos escolhendo o que a gente quer combater, porque isso às vezes é uma coisa, mas às vezes é muito profundo. Então, a gente faz esse trabalho depois de mapear, começar a escolher as batalhas. Isso. Porque É importantíssimo, né? aí começa uma coisa que a Orgânica faz, desse lado humano, que é nosso, de trabalhar humano. Porque, vamos lá, vamos supor que você é a nossa presidente, né, e você centraliza. A natureza é que eu sou seu diretor, começo a centralizar, a Priscila também. Então, de uma armadura sua, né, de querer ter controle, ir lá e centralizar e puxar para você, já virou um vício comportamental seu, Exato. que de repente Já virou um contaminei. vício comportamental meu, virou um vício comportamental. Então, a gente chama de vício cultural. A cultura está viciada em centralizar, em procrastinar, em... Anyway, Teve um trabalho muitas recente. coisas. Sim, Teve um trabalho recente que, assim, dos 8 diretores, 6 tinham vício de procrastinar. Olha. Então está estabelecido o vício da E, de procrastinação. certa forma, é valorizado, né? Não, obviamente, não tão claramente, mas Sim, é sim. valorizado e as Sim. pessoas vão repetindo. Sim, Então, pelos símbolos, né? Né? vai ser um trabalho que não é assim, vamos parar de procrastinar, pessoal. A partir de amanhã. Porque todos esses vícios corporativos, eu estou falando muito, traz muito prazer. Sim. Sim. Né? A Isso procrastina- retroalimenta. E retroalimenta, e retroalimenta. Eu estou bem, eu cheguei aqui, eu sou diretora, eu sou presidente, e fazendo assim, por que eu vou mudar? É bem visto aqui, está estabelecido o que procrastina. Obviamente, de novo, não é tão óbvio assim, né? Quem procrastina se vai bem. Mas é ali no meio. Então, as pessoas continuam fazendo. Então, o Rony estava falando do olhar humano, que a gente, muitas vezes, no paralelo ao trabalho de cultura, a gente faz mentoria. Individuais. A gente faz um trabalho individual de segurar na mão daquele líder e falar, então, Vamos você junto. está bem, está funcionando. A gente faz uma análise de perfil, de liderança comportamental, faz uma devolutiva. Olha, é isso aqui. Agora a gente está querendo mudar algumas coisas. Algumas você não precisa mudar, é você que puxa aqui, legal, ter essa clareza. Mas outras vão ter que a gente vai mudar e eu vou te ajudar a isso. Porque aí dói. E aí você já começa a falar, mas eu não estou na cultura, já estou querendo... Aí começa a mexer no seu perfil. E aí a gente ajuda muito na mentoria, no trabalho paralelo de cultura, para entregar esse valor e, obviamente, virar potência. Porque se fizer só o trabalho lá no RH de cultura e as lideranças não comprarem isso, vai ficar sempre aquele trabalho do RH que engavetou, entregou e não fez a transformação que a gente acredita. Não, até porque é aquilo que a gente falou no início. A cultura foi moldada pelo comportamento da liderança. Exato. Onde nós temos que trabalhar para evoluir a cultura? No Da comportamento liderança. da liderança. Então, se a liderança não parar em coletivo de procrastinar, que a empresa inteira possivelmente já está procrastinando, nunca vão deixar esse lado sombra da empresa, da cultura para trás, porque a gente quer ser uma empresa rápida, moderna, né, diversa, etc. Mas, pô, a gente procrastina. Então, assim, tem que ter uma mudança na alta liderança. Então, que nem a Pri falou, a gente não faz trabalho de cultura sem fazer a mentoria da alta liderança, porque eles precisam assumir o compromisso de mudar também o lado humano deles, de vícios comportamentais que eles têm, toda empresa tem, Claro. eu tenho, a Priscila tem, a Orgânica tem, todo mundo tem, mas é criar consciência disso e trabalhar isso no individual e no coletivo. Às vezes a gente fala assim, gente, eu trabalho essa armadura aqui no coletivo, porque ela é reforçada por todos. E a gente também faz no coletivo, quando o Rony está falando, a mentoria coletiva, um dia de imersão, de imersiva sobre um tema. E lá a gente fala quais são os vícios que todos nós temos. E é muito bacana que aí vai criando consciência. E eles, de novo, no pacto, na conversa, combinam de como se ajudar para quando no dia a dia eu estiver fazendo essa atitude, Excelente. a gente está como grupo aqui não querendo fazer mais, com transparência e vulnerabilidade para você chegar no outro e falar... Você está fazendo tá com aquele vício nesse momento. Porque é difícil um grupo ter essa coragem e essa percepção sobre o outro. Porque muitas vezes você fica quieto. Por que eu vou falar para ele que ele está fazendo isso? Deixa ele vai ficar com raiva de mim. Vou falar Mas que quando ele o tá grupo sendo crítico, está né? sendo crítico, né? A gente muitas vezes não Tirou sabe o crítico receber a da crítica, sala. né? O feedback. Então, quando a gente consegue que o grupo esteja nesse lugar, é muito mais potente. A chance de mudar realmente a cultura é muito Porque maior. daí
assim, a alta liderança vira uma massinha de modelar e você vai modelando, você vai modelando e ela muda e a cultura muda. Exato. Vai para onde a exato. gente estava apontando a Exato. cultura. Agora, na metodologia de vocês, aí agora é dúvida mesmo. Pode tá? perguntar o que você quiser. Ok, trabalhou a liderança individualmente, coletivamente. Mas também tem um momento de traduzir a cultura desejada em comportamento observável para toda a organização. Para toda a organização. E isso é muito legal. Tá. A gente faz um exercício que é assim, matador, que é o DNA, né? Então, quando a gente está nesse processo de fazer o trabalho de comportamentos desejados, a gente pede para cada líder pensar em 3 pessoas de alta performance da empresa, que fluem na empresa, vão super bem, e dá 5 características comuns de cada um. E cada um pensa, e põe no post-it, põe na parede. Cara, é um horizonte gigante. Isso mostra o quê? Que eu, Rony, diretor, estou valorizando 5 atributos de comportamento, que a Pri está valorizando outros 5 valores de comportamento, que a gente tem filtros completamente diferentes nas nossas avaliações subjetivas sobre o time. Então, quando a gente faz esse trabalho, fala, cara, gente, não dá, né? Para todo mundo ter sua avaliação pessoal, comportamental, intuitiva de quem é alta performance aqui. E a gente fecha, né, entre todos, a gente vai juntando, conversando, a gente fecha os comportamentos, e aí esses comportamentos são levados a todos, né? Que a gente faz um processo de treinamento, que a gente chama de líderes com alma, para todo mundo absorver a alma da empresa no comportamento. E aí vocês fazem com toda a organização? Com toda a organização. Ou com a liderança? E a gente vai fazendo descendo, mais né? mentor. Aí fica mais coletivo, né? Sim, Deixa de ser do sim, individual, sim. vai Sim. ficando mais coletivo. Claro. Aí tem formas de material, tem formas de encontros, online, presencial, mas a gente tem muito essa clareza, independente da forma, é do paralelo, quando tiver fechado esse primeiro grande ciclo, de se comunicar. Para ser mais vulnerável, honesto e transparente, que a gente está falando de transparência aqui. Então, se eu sou um coordenador e quero crescer aqui dentro, o que é valorizado? Como o Rony falou, um valoriza uma coisa, o outro valoriza outra. Isso é tão importante. E eu preciso saber, não, pontualidade, por exemplo, ou coragem, ou fazer além, seja o que for, é importante aqui. Isso vai contar. E muitas vezes isso não é falado. Ele tem que observar, mas é muita gente que está começando a carreira. E no meu trabalho de cultura, depois deste momento, garantir que todos os processos, ritos e símbolos de pessoas reforcem esses comportamentos. Perfeito. Aí, avaliação, remuneração. Tudo. E até... Né? Gestão de consequências. Exato. É dia a dia, tem coisas pequenas. Que chamar para um ritual que já existe. Se aquela pessoa tem... Às vezes ela nem sabe por que não está naquele ritual, por que está, o que ela tem que fazer para entrar naquilo. E aí fica todo mundo se acotovelando, porque fica uma disputa para crescerem na... E esse ponto que você tocou é fundamental, porque... O que a empresa valoriza é percebido. Então, se a gente, por exemplo, né, colocou vários valores e comportamentos, mas toda vez que a gente vende, toca o sino, cara, se não está escrito performance, em algum lugar está errado. Sim. Porque não está entendendo, não está escrito em lugar nenhum performance, você abraça a árvore e a gente toca a sirene alta toda vez que a gente bate meta, não está batendo uma coisa com a outra. Então, um rito de tocar sirene, né? E não está dizendo isso que a gente é performático em lugar nenhum. Não está casando lá. E pega esse exemplo, o comercial é meio óbvio, né? Fechou o negócio, bateu. Mas e o back-office? Como é que ele bate o sino dele? E aí fica, às vezes, muito também para uma área só, aquela atitude. Mas tem como bater o sino, né? Não exatamente o sino, mas mostrar aquela atitude que é igual para toda a empresa em todas as áreas. E aí, falando de ritos, né, quando a gente entra nessa parte mais do líder uau, de encantamento, porque o encantar faz com que as pessoas fiquem na empresa. A gente faz um trabalho que não está no e-book. Não chegou no e-book. A gente teve que tirar coisas, A gente né? teve um problema, eu e a Priscila. Quando a gente começou a escrever esse e-book, foi bater 100 páginas. A gente falou, meu Deus, a gente tem que deixar coisa para fora. Não cabe. Então, eu vou dar aqui para quem lê o e-book, está demais, mas é algo que não está no e-book. Às vezes a gente faz algo sofisticado, que é muito legal. A gente entende, né, quais são os principais valores da empresa, né? E entendendo isso, a gente olha como celebrar isso em 3 jornadas. A jornada do colaborador, a jornada da empresa,
e o ano, né, comercial da empresa. Então, a gente olha a jornada inteira, né, de ritos que vão acontecer e fala, tá, quando o colaborador, então, fizer 5 anos, que rito que a gente tem? Ah, se nascer o filho do colaborador, que rito que a gente tem? Né? Então, a gente vai dar um body, mas o body vai ter escrito o quê? O que vai estar ligado com a cultura? Ou não vai dar, que também é uma decisão, porque às vezes dá para um, não dá para outro. Né? Então é uma decisão, não vou dar aquilo. E o que significa dar? Porque assim, você deixar um bombom de sonho de valsa em cima da mesa da pessoa, tá falando sobre o quê? Exato. Né? O dia clássico, né? O dia da mulher, daquele bombom. E a gente chama isso de cheque invisível. Isso. E é muito pouco usado nas empresas e é um dos grandes fatores de retenção de talentos. Que é o quê? Poxa, a pessoa ganha R$9.000, né? Passa o dissídio, ela começa a ganhar 9.500, 9.700. A empresa vai lá paga mais R$700. Se a empresa, né, o dissídio tem que pagar, mas em vez de dar um aumento de 10%, pegasse R$500 a R$900 para surpreender essa pessoa, o sentimento de amor por essa empresa muda de outro patamar. Então, por exemplo, você pega uma mochila North Face, R$1.500. Tá bom, a pessoa ganha 9. Né? Se você der um aumento de R$200, vai dar mais ou menos uma mochila North Face. O que é um aumento de R$200? Nada. Na percepção de valor, de estar presente, no dia seguinte, de reconhecer. Exato. No dia seguinte é nada. Se você perguntar para a pessoa, ela vai querer o dinheiro. Não, mas o que a gente está falando muito no sentido de, paralelo à grana, pensar em outras formas de retenção, de pertencimento, de sentir que, uau, estou na empresa certa. E me surpreende. Então, quando a pessoa fazer 2 anos, você entregar uma mochila North Face com o logo da empresa, com todo um rito que fale sobre um valor nosso, a pessoa fala, meu Deus, que empresa que eu tô. Me dê uma mochila, não que não é mochila de... A mochila é um exemplo, né? X, é que dê alguma coisa que faça sentido para aquela empresa. Que a pessoa fala, nossa, que bacana que isso eu estou ganhando. E tem toda uma conexão, né, com a história da empresa. Então, esses são os fatores assim, que a gente chama de cheque invisível. O Google faz muito bem, tem várias empresas que fazem isso super bem, de esse encantamento, mas conectado com a cultura. Exato. Não uma coisa solta que não esteja numa uma régua de comunicação, vamos chamar assim. Então, você acredita que não é só o e-book que não tem como... Nosso podcast já acabou. Exato. E como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fechar? Agora o problema é seu. Vamos devolver pro Rony o problema? Fecha o podcast. Fecha essa aba. Fecha essa aba que você não para de abrir. Isso a gente nem falou dos pilares. Que, gente, você tem que ler o e-book, porque ela tem muita coisa. Tem os 5 pilares que eles trabalharam de uma forma incrível que você tem que ler. Como é que você fecha agora o podcast? Vamos deixar pro Rony a bomba? Vamos embora? Obrigada. Mas você faz a bomba. Você faz chover. Quer ver que ele vai devolver? Cara, eu vou devolver para a Pri. E eu, assim, acho que se você escutou esse nosso podcast até aqui, guarda essa fórmula. Potencial igual a recurso menos interferência. Uma vez que você começa na sua vida a entender as interferências, seja você como líder, as interferências que você tem, as interferências que você gera na sua equipe, as interferências que aquela cultura gera nas pessoas. A gente nem falou de recrutamento. Enfim, tem um caminho enorme aqui na história, mas assim, a partir de hoje você olhar para as interferências. Se você começar a fazer isso, a sua gestão muda para um outro patamar. Fato. Não se esqueçam, Pri. Eu queria agradecer de novo o convite, foi bem bacana. A gente ficou, é tão gostoso falar do assunto que a gente ficaria sem exagero horas. Sem dúvida. Mas o meu recado final para quem está ouvindo, minha provocação é pensar de tudo que a gente falou aqui, pega uma coisa, 1, 2 coisas e faz hoje. Do que você pegou aqui do aprendizado, metodologia, da mentalidade, da agenda. A gente falou de muita coisa. Pega uma coisa. Se você fizer uma coisa hoje, eu já fico satisfeito, meu propósito atendido. Mudei. Eu falo que o movimento gera movimento. Se você mudar uma coisinha da agenda, da sua cabeça, do seu time, de aprendizado, do PRI, de tudo que a gente falou, eu já estou satisfeita. É isso. Reduz a interferência. E manda um WhatsApp pra Pri que ela sabe o que você fez, cara. Segue a gente também no Instagram, no LinkedIn, que a gente fala desses assuntos o tempo inteiro. Priscila Hertal, Rony Cunha Bueno. Acertei? Acertou. Acertei. Super obrigada. Valeu. Valeu, tchau. Beijo.